Olá, minha gente, boa noite. Aliás, boa noite para quem aqui está em Portugal e boa tarde para quem está no Brasil. Nós estamos aqui para fazer uma live, live essa sobre depressão, né? E estamos aqui, esperamos que você compartilhe esse vídeo, chama aquelas pessoas que precisam ouvir alguma coisa sobre depressão, sobre as causas, tudo aquilo que envolve esse tipo de doença. Nós vamos estar aqui com a doutora Camille Narciso e vamos estar aqui fazendo uma live com ela para ela explicar como que, deixa eu chamar aqui, pessoa, né, que tem a depressão. Estou aguardando a doutora Camille Narciso entrar. Olá, a paz. Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Essa é a doutora Camille Narciso. Eu conheci ela através do pastor Robson Luiz, da Assembleia de Deus Ágape, não é isso, Camille? Isso. O pastor Robson Luiz, da Assembleia de Deus Ágape, lá em Niterói, né? E ela vai estar conosco aqui fazendo umas considerações sobre a depressão. Ela é psicóloga e psicanalista, e ela vai estar falando um pouquinho dela agora, né? Aquilo que ela faz. Pode falar, Camila. Boa tarde para o pessoal aqui no Brasil, né? E boa noite para o pessoal aí em Portugal, né? Desde já eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, é uma alegria tentar de alguma forma cooperar, compartilhar aquilo que a gente tem aprendido ao longo da caminhada, da trajetória profissional, né? Bom, me chamo Camille Narciso, sou psicóloga, psicanalista, atualmente mestranda em psicologia clínica lá na Universidade Federal em Niterói. Coordeno e também sou professora lá na Igreja Assembleia, na minha igreja amada. Coordeno atualmente um projeto que se chama Projeto Psicólogo Mais, que é formado aí por uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos psicólogos, temos psicanalista, pedagogo, nutricionista, médico ginecologista, fono, musicista, teólogo. E nosso objetivo é levar informação, orientação através de cursos e palestras. Para quem se interessar, nós temos aí as nossas redes sociais no Instagram e Facebook. Tá bom? Doutora Camille, como que nasceu esse projeto? O projeto nasceu, eu ainda estava na graduação, né? Porque o meu objetivo era justamente levar orientação, levar informação para dentro das igrejas, né? Para instituições, né? Para de alguma forma servir de auxílio, servir aí também para quebrar esse tabu que se tem em torno da psicologia, né? Que se tem em torno de que o cristão não adoece mentalmente. Então, eu quis, né, trazer esse projeto à tona para justamente através de orientação e informação esclarecer pontos que para muita gente é tabu, né? Para muita gente ainda acha que, por exemplo, a depressão não é um problema que possa afetar, por exemplo, a igreja, né? Então, esse projeto nasceu por conta dessa urgência, dessa necessidade. Eu via muito essa necessidade da gente levar a orientação nesse formato, né? Por essa Sim. equipe multidisciplinar.
É porque então vocês tratam de vários tipos de coisa lá nesse projeto, né? São vários tipos de coisas para poder ajudar, né, as pessoas. Isso. E você que coordena esse trabalho? Sim, coordeno esse trabalho. Em decorrência da pandemia, nós buscamos, com toda a equipe do projeto, levar orientação, levar informação com temas relevantes para o tempo que a gente estava vivendo, né? De isolamento social, de quarentena. Então, é um projeto que tem esse único objetivo: fornecer orientação, informação, acolhimento, treinamento também, por meio aí de cursos, palestras. Isso é muito bom, porque, pronto, às vezes a gente começa às vezes é tão difícil hoje você conseguir, às vezes, um psicólogo, às vezes, para poder se tratar, porque é meio complicado, né, nessa área, para poder conseguir um tratamento, não é isso? Sim. Tem muitas. A gente vê que tem muitas pessoas que não têm acesso, né? E não têm acesso muitas das vezes justamente por isso, por não conhecer do que se trata, né? Então, o projeto tem essa função, né, de esclarecer. E aí fica mais fácil da procura vir, né? Porque aqui também em Portugal, né, na qual nós falamos aqui, também tem essa dificuldade, e aqui em Portugal existe uma taxa de suicídio muito alta, né, em relação justamente em depressão. De vez em quando aqui, perto onde nós moramos aqui perto de uma linha de comboio, ou seja, de trem, geralmente de vez em quando a gente escuta que alguém se jogou no trem, que aconteceu alguma coisa, e aqui a taxa é muito alta de depressão, né? Até porque já é uma coisa, por estudos, dizendo que os países frios têm uma maior parte de pessoas que são muito depressivas devido até ao frio mesmo, que traz essa questão da depressão. Então, aqui em Portugal tem muito essa questão da depressão, do suicídio, né, nos países aqui por perto, na França, na Itália, nesses lugares por aqui, a taxa de suicídio é muito alta, né, e essas coisas nos preocupam. Então, o que acontece? Quanto mais se falar nisso, quanto mais trazer informação, quanto mais as pessoas reconhecerem que alguém do seu lado tem uma depressão e que você pode, de repente, através desse reconhecimento, trazer, ajudar a pessoa a se tratar, a trazer uma luz para essa pessoa, eu acho que isso é importante, a informação. A questão, quanto mais é falado, né, a gente vê hoje em dia muitas lives sobre isso, mas quanto mais falado, eu acho que é melhor, porque aí traz realmente as pessoas elas começam a abrir a mente para poder entender um pouquinho sobre o que é e como reconhecer isso, não é isso? Sim. Isso torna-se muito importante, né? Essa divulgação, sim. Sim. E eu acho legal essa questão do Setembro Amarelo, justamente mundialmente para isso, né, para poder trazer assim uma luz, uma atenção mais especial sobre esse tipo de patologia, esse tipo de problema que tem assolado o mundo inteiro, né, porque hoje em dia, ainda mais com essa pandemia, eu acho que acabou fazendo com que aflorasse um pouco mais, né, a questão da depressão, pelas pessoas terem ficado presas dentro de casa, sem poder sair. Aí no Brasil ainda está assim, praticamente. Aqui nós passamos quase 2 meses presos dentro de casa, e eu acho que isso acaba acarretando, trazendo mais ainda problema para as pessoas que já têm essa dificuldade, para pessoas que já têm essa tendência para a depressão. Sim. Nós, seres humanos, não fomos... não é nosso, né? Viver em isolamento. Nós somos seres sociáveis, né? Então, ao longo dessa quarentena, foram muitas... A gente teve que aprender a lidar com temas, né? Com conteúdos muito pesados, isolamento, quarentena, né? Privação de muitas coisas, né?
morte, luto, né? Então, tudo isso acarreta, pesa muito na saúde mental, né? E dados da Organização Mundial de Saúde já sinaliza que o efeito pós-pandemia é de um aumento alarmante de mais suicídio, de mais casos com depressão. Certo. Então vamos agora para a gente ir para as nossas perguntas, né? Para a gente poder já ganhar um pouquinho de tempo. A primeira pergunta que eu quero fazer é que eu acho que assim nem todo mundo entende muito, mas é o que é a depressão? Uhum. Eu gosto muito do seguinte, Cristiane, né? Antes de falar sobre a depressão, eu gosto muito de diferenciar tristeza de depressão, porque as pessoas confundem muito, né? Na atual sociedade que a gente vive, ficar triste é sinônimo de depressão, e não é, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, tristeza, né, é um sentimento normal, é natural do ser humano, né? Não é patológico, tá? Pelo contrário, não ter tristeza, né? Não ter esse sentimento aí que denota que está algo errado, tá? Nesse caso, ao passar por uma situação ruim, uma situação inesperada, é natural que a pessoa, né, fique triste. É natural. Sim. Mas aí depois consegue resolver, consegue solucionar, fica tudo bem, né? O que nos chama a atenção para a tristeza é quando, por exemplo, ela extrapola, né? É quando fica um tempo muito prolongado, é quando começa a afetar a rotina, é quando paralisa a vida, começa a interferir na rotina diária da pessoa. Aí já é um sinal de que a pessoa precisa procurar ajuda, já é um sinal de alerta, tá? E aí tem o médico psiquiatra que ele esclarece muito bem isso para a gente entender, né? Ele disse o seguinte, a tristeza é algo que passa, a depressão é algo que habita. Então, só por essa distinção a gente já pode entender a diferença entre tristeza e depressão. Eu também acho interessante que um autor, ele descreve com muita clareza o que é um sujeito, o que é uma pessoa deprimida, né? Ele diz o seguinte, a vitalidade das coisas esmaecem, dando lugar a uma tonalidade nem claro nem escuro. A pessoa começa a enxergar o mundo de uma maneira acinzentada, sabe? Os cheiros param de ser percebidos, as texturas deixam de ser registradas e os sons ficam amortecidos. Eu achei essa colocação desse autor muito interessante para a gente entender do que se trata a depressão. E aí agora eu venho com um conceito técnico da pergunta que você me fez. Depressão é um transtorno mental, tá? Que mais cresce no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença mais incapacitante de que todas as outras doenças. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde diz que é o mal do século, a doença mal do século, tá? E aí, para a gente entender, né, da seriedade do assunto que a gente está falando aqui, né? Depressão, gente, é uma doença que está descrita no CID-10. O que é CID-10? Manual de Classificação de Doenças, usadas pelos médicos.
E também está descrita no DSM-4, e o que já está atualizado é o 5. O que é isso? É um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais usado por médicos psiquiatras. Então, só por aí a gente já pode entender que não se trata de uma tentativa de chamar atenção, de frescura, né? Pessoa que quer aparecer, não. É um transtorno mental e que exige o nosso olhar cuidadoso, exige sim atenção, porque não se trata de algo simples, não. Sim. É que uma pessoa com depressão, ela se sente, né? Isso? Sim. Ela enxerga o mundo sem cor, sem vida, sem sentido, sabe? Mais à frente, nós vamos descrever os sinais, os sintomas na íntegra de quem sofre com a doença, né? Mas é isso mesmo que você disse. É bem como o autor descreveu, a vida perde a cor, fica sem graça, fica cinza, fica... Sim. Né? Sem sabor, sem cor. Vamos para a nossa próxima pergunta. A depressão é uma doença física ou psíquica? Eu acho que você já até respondeu nessa primeira pergunta, né? Uhum. A depressão é um transtorno mental, né? Psíquico. É um distúrbio psíquico, né? Que diz respeito aí à disfunção da atividade cerebral. Afeta o humor, afeta o raciocínio, afeta o comportamento, a forma de aprendizagem, né? A depressão é uma doença que pode causar alterações químicas no cérebro, né? E aí eu vou explicar rapidamente isso. Existem áreas do nosso cérebro responsáveis pela fala, coordenação motora, memória, áreas responsáveis por sentimentos, áreas que controlam neurotransmissores, mas se houver disfunção nessa liberação desses neurotransmissores que eu estou me referindo é a serotonina, dopamina, noradrenalina, que são os hormônios que produzem aí essa sensação de felicidade, de bem-estar. Se há uma disfunção nessa liberação, pode surgir, então, a depressão e a ansiedade. Então, o fato de não enxergarmos isso a olho nu, cientificamente, não significa que essas alterações não estejam acontecendo, né? No entanto, então, a depressão pode ter manifestações psíquicas e tem manifestações físicas que a gente vai ver quando começarmos a detalhar os sintomas dela. E o que causa a depressão? Poderia ter uma causa? Eu enumerei, Cristiane, alguns pontos para a gente refletir aqui juntos, né? Existem muitos gatilhos e fatores para desencadear a depressão, né? Pode ser de origem biológica, privação do sono, falta de exercício, efeitos colaterais de medicamentos também podem desencadear a depressão, doenças, tendência genética, disfunção química do cérebro que eu relatei acima. Pode ter gatilhos psicológicos para desencadear a depressão, como história de vida e relacionamentos familiares, ambientes invalidantes onde há conflitos com os pais, lares instáveis, pais com padrões muito rígidos ou excessivamente altos, né? Estantes. Ira não tratada, tá? E culpa, sentimento de culpa. Certo. E existem os fatores ambientais, né? Que são fatores externos, bioquímicos, coisas orgânicas mesmo, né?
E aí, eu acho muito interessante nessa nossa conversa destacar o seguinte, que as síndromes depressivas, quando eu falo síndromes depressivas, é porque é um conjunto de sintomas que a depressão produz. Tem uma relação fundamental com a perda, tá? A síndrome, né, depressiva e as reações depressivas surgem com muita frequência após perdas significativas de pessoas muito queridas, emprego, moradia, status socioeconômico ou puramente de algo simbólico, tá? Tudo isso que eu estou trazendo pode desencadear a depressão. E aí eu gosto de falar o seguinte, né? Há um paradigma na psicanálise que ela sustenta, né, que a depressão, ela na verdade é um luto que não foi reconhecido como uma perda. Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de perda, a gente não se refere somente à perda de um ente querido, mas na vida a gente faz muitos lutos. Lutos de amizade, lutos de casamento, lutos de namoros, lutos no emprego, lutos na forma física, né? Então, todas essas perdas podem desencadear, sim, a depressão. Tá? Entendi. E aí eu continuei enumerando algumas outras causas que São várias, levam à né? depressão. São muitas as causas, né? São muitas as causas, não é uma coisa só única, né? Poucas coisas, são assim, é uma coisa muito ampla, não é isso? Sim, é muito complexo, né? Envolve o ser humano, é algo complexo, né? Sim. Eu enumerei também aqui o seguinte, Cristiane, que eu acho muito importante para o tempo que a gente está vivendo hoje, é o seguinte, tem uma psicanalista, Maria Rita Kell, que no livro dela, O Tempo e o Cão, conta uma questão que causa tem a ver com o capitalismo, né? As verdades internas não acompanham as exigências externas. O que ela quis dizer com isso? Que um dia surge um celular tal, no outro dia surge um outro tipo de celular. E aí, muitas das vezes, as pessoas, para se sentirem inseridas ali, pertencentes a um grupo, né, querem acompanhar essa era da tecnologia e isso gera depressão. Isso pode ser um causador, um gerador de depressão, porque a gente está numa era de muita produtividade, competitividade, né? A era da exacerbação, da valorização da imagem, se valoriza mais o que tem do que o que se é. Isso é um causador de depressão também. Entendi. Abuso sexual, violência psicológica, negligência parental, são muitas causas, né? Para a gente enumerar aqui. São muitas que, pronto, se a gente for enumerar todas, né, o tempo não dá. Mas como que eu posso reconhecer como se manifesta e os sintomas da doença, assim, algum que possa me chamar a atenção, que realmente eu posso ver que é depressão? Olha, a doença é caracterizada por um sintoma fundamental, chamado anedonia. O que seria isso? Perda total do prazer em relação às coisas. Esse sintoma é fundamental. Tá? Atividades que antes a pessoa tinha prazer em fazer, ela não tem mais. Perde o interesse. Tá? E também caracterizada por uma tristeza profunda, sem motivo até então aparente.
Então, Entendi. são manifestações que já sinalizam que a pessoa possa estar desencadeando a depressão. Depressão, né? Agora, aqui vem até um dos temas também da nossa live, Camille, existe variantes da depressão? Existe a depressão, ela pode como se expandir de várias formas, existem variantes dela? Sim. A depressão, ela é medida, né, pela intensidade, pela frequência e pela duração, tá? O que eu quero dizer com isso? A depressão, ela pode ser leve, ela pode ser moderada ou ela pode ser grave. Para a gente entender melhor o que eu estou dizendo, eu vou destacar aqui 2 tipos de síndromes depressivas muito recorrentes nas nossas práticas clínicas, que é o seguinte: é a chamada depressão maior, que é a depressão que a gente conhece, que tem os sintomas depressivos, né? E aí foi alguma situação, se refere a um tipo de depressão que pegou a pessoa de surpresa, e aí a pessoa fica ali com o humor deprimido, perde o prazer de fazer atividades que antes tinham prazer, né? Tem a diminuição da concentração, mas logo depois supera, logo depois passa, tá? Deve estar presente esse tipo de depressão por pelo menos 2 semanas e não mais que 2 anos. Tem esse prazo. Entende? Isso. Então, por aí, a gente percebe que a depressão, ela é variada, ela é medida, sim, pela frequência, pela duração, pela frequência, duração e intensidade. Ela tem, sim, as suas variações. Ok. Aí, no caso, no caso já a gente viu que existem as variantes, qual é a mais grave? O que você pode dizer que é a mais grave, que a gente possa detectar? Eu destaquei aqui um tipo de depressão de um paciente que eu estava realizando atendimento, né? Que é um subtipo de síndrome depressiva grave que chama-se estupor depressivo. Que tipo de depressão é essa? Né? É quando o paciente permanece dias na cama ou sentado em estado de catalepsia, ou seja, em estado imóvel. Em geral, é aquele paciente que fica rígido. Muitos dias sem tomar banho, sem fazer aí, né, a sua higienização diária, tá? E o paciente nesse estado pode desidratar, pode vir a falecer por complicações clínicas como pneumonia, insuficiência renal, porque fica num estado de catalepsia. Entendi. Isso é um caso bem, bem mais grave, né? Agora, toda depressão, ela leva ao suicídio? Vamos lá. A gente está em Setembro Amarelo, né? Isso aí. Então, acho importante a gente destacar, antes de eu responder, né, a sua pergunta, sinalizar para quem está assistindo a gente que Setembro Amarelo é uma campanha, né, de parceria, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria junto com a associação aí do Conselho Federal de Medicina, tá? Que tem como objetivo, né, buscar prevenir, né, pensamentos suicidas, né? Não sei se todos sabem, mas o símbolo da campanha é a fitinha amarela, porque justamente é o símbolo da campanha que tem por objetivo incentivar as pessoas que apresentam pensamentos suicidas a buscarem por ajuda, tá? Então,
respondendo a sua pergunta, se toda depressão leva ao suicídio, tem um site, Setembro Amarelo, que todos podem ter acesso e que lá eles disponibilizam materiais para justamente prevenir, né? Eles disponibilizam materiais para download, para imprensa, enfim, disponibilizam cartilhas também. E nesse site me chamou a atenção o seguinte: 96,8% de casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais e psiquiátricos. Ou seja, em primeiro lugar, foi dados estatísticos de que quem comete suicídio sofre de transtorno mental. E um dos primeiros casos, né, um dos primeiros tipos de transtorno é a depressão. E aí fica um alerta aqui, um alerta para a gente que está tendo a oportunidade de falar sobre esse assunto. Quase todos os suicidas tinham uma doença mental. E por quê? Muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada de forma adequada. Então, já fica o nosso alerta para que nos primeiros sinais, nos primeiros sintomas, busque ajuda. Camille, tem uma pergunta aqui que está associada um pouquinho a essa pergunta, da Bispa Adilce. Ela diz assim: o psicopata pode ser resultado de uma depressão? Psicopatia não tem nada a ver com depressão, não. Se refere a uma estrutura totalmente diferente do que a gente entende como dentro da normalidade. Tá? Nós temos aí pacientes psiquiátricos, que na nossa classificação são os psicóticos, estão aí os esquizofrênicos, estão aí quem sofre de transtorno borderline. Psicopatia é uma outra história, é um outro assunto, é uma outra estrutura, não tem ligação, não. Tá? Tá, ok. Agora uma pergunta aqui que até também é uma dúvida minha. Existe depressão hereditária que passa de pai para filho, mãe? Então, nós temos vários subtipos de síndromes depressivas, né? Nós falamos aqui só de algumas, são inúmeras, né? Sim. Existem pessoas que têm uma predisposição, tá? Tem aí sim uma carga genética para isso. Fatores ambientais, fatores externos, condicionais a algumas situações podem desencadear a depressão, sim. Tá? É o caso do tipo de depressão distímica, né? A distimia é um tipo de depressão crônica. Geralmente, quem sofre com esse tipo de depressão é porque já tem uma predisposição frente a uma situação atípica, já tem uma predisposição maior a desencadear. Tá? Mas no caso disso, geralmente é quando, por exemplo, quando um pai e uma mãe são depressivos, na verdade o ambiente ele leva, né, no caso a criança que é criada naquele ambiente ali, ele leva a criança também para aquilo, não seria isso? Sim, o ambiente pode propiciar, mas só vai propiciar de fato se a pessoa já tiver essa predisposição, entende? Entendi. Não significa que seja algo como regra. Todos têm, eu vou ter. Não. Tá? Existem pessoas que, por conta da carga genética, têm uma predisposição, sim. Mas não significam que todas, expostas a ambientes, a situações, vão desencadear.
muitas podem desencadear, outras não. Tem uma pergunta aqui da missionária Sandra Santana. Ela pergunta assim: quem sofre de bipolaridade é consequência de uma depressão crônica? O paciente bipolar, ele tem essa oscilação no humor. E aí é caracterizada, né, por várias fases, né? A fase depressiva, a fase da mania, que é aquela fase agitada, né? Então, de alguma forma, não diria depressão crônica, mas diria aí que faz parte da dinâmica do sujeito. Tá ok. Eu acho que essa pergunta aqui em parte foi até respondida, mas eu vou perguntar. Como reconhecer que alguém está com depressão? Você acha que já falou lá em cima na questão dos sintomas, não é isso? Para essa resposta, eu gosto de usar o livro do Semiologia das Psicopatologias Mentais, do Paulo Dallarongo, que ele diz o seguinte, que aí eu acho bem interessante para a gente. Ele diz o seguinte: existem critérios diagnósticos, né, depressivos, e que aí pelo menos 5 desses critérios devem perdurar por 2 semanas. Então são esses: humor deprimido, desânimo, perda do interesse, apetite, alteração do apetite, alteração do sono, fadiga, pessimismo, né? Quem sofre com a depressão vê o mundo de uma forma muito negativa, baixa autoestima, concentração prejudicada, pensamentos de morte ou suicídio e retardo, né? Ou agitação motora. Então, se a pessoa apresenta algum desses sinais, sintomas, pelo menos 5 deles por 2 semanas, já podemos reconhecer que a pessoa está, assim, sofrendo com a depressão. Sim. A dona Zilma Reis, ela perguntou aqui: uma pessoa bipolar pode desencadear uma depressão? O bipolar, né, ele em si, como ele oscila muito de humor, tem hora que ele está muito deprimido, tem hora que ele está muito na fase maníaca, tem hora que ele está muito agitado. Mas não, como eu disse acima, não significa que seja uma depressão crônica. Depressão crônica é diferente. Sabe? Depressão crônica, a pessoa já nasce com ela. Transtorno bipolar é um tipo de transtorno mental que a pessoa adquire, né, ao longo aí da sua existência, de fatores. A crônica, a pessoa já tem uma predisposição, já nasce com ela, que pode desencadear ou não, vai depender do ambiente, vai depender do fator, vai depender de muitas coisas. Agora, outra pergunta. Respondido? Oi. Assim, existe alguma influência sociodemográfica na depressão? Sim, existe. Existe porque o ser humano não pode ser desconectado do seu contexto social, do trabalho, né? E a depressão tem seus gatilhos que podem ser desencadeados por eles. Portanto, qualquer doença vai estar com relação sociodemográfica, sim. Sim, né? Porque é uma questão de que acaba que o indivíduo que vive meu filho está querendo fazer uma pergunta, que vive no meio da sociedade, na questão, dependendo do local onde ele vive, né, acabando ficando um pouco mais suscetível à depressão. Bota aí. Coloca aí. Não dá para fazer o que explicar. Então chega aqui perto. Meu filho vai fazer uma pergunta. Sim. Não, eu só gostaria de saber que eu sei que tem pessoas que nascem com problemas não psicológicos, mas hormonais mesmo. E se essas pessoas, pela essa
dificuldade que elas têm de controle dos seus hormônios, que alteram muito o seu humor, se elas têm predisposição para desenvolver algum tipo de depressão. Sim, existe a depressão desencadeada por medicamentos, por exemplo, ou por doenças, né? Ou fases realmente, por exemplo, mulheres que já estão na menopausa, né? Pode sim desencadear depressão, sabe? Porque tem toda uma alteração bioquímica do organismo e pode sim desencadear, tá? Tá respondido? Tá respondido demais. Agora, qual a idade e o sexo que mais é suscetível à depressão? Vamos lá. Dados estatísticos estão sempre mudando, né? Nós sabemos o seguinte, mais vulneráveis, né? Por exemplo, ao suicídio por casos de depressão são os homens. Não porque a doença seja mais forte no homem ou porque seja mais forte na mulher, mas porque culturalmente a depressão acolhe mais a fragilidade feminina do que a masculina, né? Sim. Então, de alguma forma, mais suscetíveis à depressão a mulher. Agora, cometer o suicídio por conta da depressão são os homens. E, no caso, a idade. Existe uma idade para se ter depressão? Crianças podem ter depressão, adolescentes, jovens, adultos e idosos também? Nesse contexto de pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo, tá uma crescente para todas as idades, né? Então não tem como eu te dizer ao certo qual é a idade que mais, né, está suscetível à depressão. O contexto de hoje afetou crianças, afetou jovens, afetou mulheres, afetou homens, afetou idosos, né? Por N fatores. Então, não tem como eu precisar, né? Dizendo para você, afirmando para você uma idade mais suscetível. Sim. Então, está em todas as faixas etárias, né? Depende do contexto. Depende do contexto, exatamente. Tem uma pergunta aqui da Tayane. É recomendável uma pessoa que se encontra deprimida devido à pressão psicológica no trabalho a abandonar o mesmo? Quais as medidas corretas a serem tomadas nessa situação? Quando ela sofre pressão no trabalho e ela está deprimida por causa disso. Vamos lá. O burnout, né? Ele cresceu muito por conta da pandemia, né? Então, o que eu recomendaria a ela é procurar um médico psiquiatra, tá? Para que ele possa fazer uma avaliação, para que ele possa prescrever um medicamento e, de repente, emitir para ela uma declaração de afastamento por conta do que ela está vivenciando no ambiente de trabalho. Entendi. A depressão pode levar a outras doenças, pode trazer outras doenças, tanto físicas quanto psíquicas? A depressão está sempre acompanhada de outra doença, ou ansiedade, tá? Sim, é uma doença que não tem somente manifestações psíquicas, não. Tem manifestações físicas porque o corpo, né, fica muito vulnerável, né? A imunidade fica baixa, então fica muito exposto, fica muito suscetível, sim, a desencadear outras doenças. No caso, por exemplo, a gente está vendo aí, de uns anos para cá, uma incidência muito grande de doenças autoimunes. A maioria delas estão associadas justamente à depressão.
né? Por conta, tipo, a fibromialgia, a fadiga crônica, a miastenia graves, a lúpus, essas doenças que são autoimunes, que o nosso próprio organismo, muitas das vezes, produz, todas ou a maioria delas estão associadas à depressão? Então, existe um tipo de depressão que é chamada de orgânica ou secundária, tá? Um subtipo de depressão que é causada fortemente com uma doença de um quadro clínico somático, né? Fibromialgia é uma doença somática, por exemplo, né? E também como hipotiroidismo, hipertiroidismo, lúpus, como você citou, né? Com significativas frequência, quadros depressivos que faz parte da própria condição patológica. Então, sim, existem doenças, existe aí doenças que são desencadeadas, sim, por esse tipo de depressão, né? Como eu disse, alterações bioquímicas do corpo, por exemplo, pode desencadear, sim. Entende? E esse tipo de enfermidade, por exemplo, a gente coloca dentro desse grupo, desse tipo de depressão. Depressão orgânica. Você vê que é do organismo, né? No caso, uma pessoa deprimida, ela pode ter a síndrome do pânico. Uma pessoa deprimida pode ter? Síndrome do pânico. Síndrome do pânico diz respeito a um transtorno de ansiedade, né? E vamos lá. A dinâmica da depressão com ansiedade é muito complexa, mas para a gente entender o seguinte, todo depressivo sofre com algum grau de ansiedade, mas nem todo ansioso sofre com a depressão, entende? Uhum. Ou a pessoa tem a depressão, que é a doença de fundo, vamos colocar assim, ou se ela não tiver a depressão, ela pode ter um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade tem a ver com síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que são aqueles rituais, né, que tem crescido muito por conta da pandemia. Sim, né? Ficou claro? Ficou. Tem outra pergunta aqui. A pessoa depressiva pode se tornar agressiva com ele mesmo ou com os outros? Uma das características da depressão, eu vou voltar aqui rapidinho, porque nós não falamos dos sintomas, e eu acho que vai ser bem importante para a gente entender. Dá tempo da gente falar? Sim, tem quanto tempo aí, Lucas? Agora acho que uns 10, 15 minutos. Temos uns 10, 15 minutos ainda. Temos? Vou falar bem rapidamente. Vamos lá. Sintomas depressivos, né? E aí tem aqui, eu estou trazendo alguns agrupamentos de sinais e sintomas, né? Na esfera afetiva. Choro fácil, apatia, sentimento de falta de sentimento, é redundante, mas é aquela pessoa que não consegue sentir mais nada. Irritabilidade aumentada, então já responde a pergunta do nosso seguidor aqui, né? Irritabilidade aumentada, colérico, explosivo, tá? Sim, esses são alguns dos sintomas, né? Sintomas. Temos também alterações corporais, fadiga, desânimo, problemas com sono, perda do apetite. Para uns são perda do apetite, para outros um aumento exacerbado do apetite, diminuição da libido, do desejo sexual, diminuição da imunidade, aumento de processos inflamatórios, tá? Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Temos uma pergunta aqui pertinente da Milka.
que ela pergunta assim, como podemos identificar em um bebê de 1 ano que não fala uma crise depressiva? Como é que eu posso avaliar que a criança ela não fala, tem 1 aninho, mas ela está depressiva? É muito importante avaliar em que contexto está inserida a criança, sabe? Porque muitas das vezes os pais com desejo de que as crianças falem, né? Com a ansiedade de que seus bebês falem logo, de que balbucie, fale papai, fale mamãe, acaba entendendo que quando a criança não fala é porque está apresentando algum problema. Então, se isso persistir, se depois dos pais analisarem, avaliarem em que contexto a criança está inserida, acho importante levá-la, sabe, num psicólogo, para o psicólogo fazer uma avaliação e, se necessário, aí sim o psicólogo fará o encaminhamento necessário para saber do que está acontecendo de fato. Uma outra pergunta aqui. Que tipo de tratamento a pessoa que está com depressão ela precisa? Quais os médicos que ela tem que procurar? Eu sempre enumero 3 formas, tá? Primeiro, tratamento medicamentoso com médico psiquiatra, tá? E aí eu acho muito importante, eu gosto de ressaltar isso, tá? O médico psiquiatra, gente, ele vai indicar o melhor medicamento, o melhor antidepressivo, a dosagem necessária. Não é necessário esse pavor, esse tabu que se cria, que se gerou com o médico psiquiatra. Ele está ali para aliviar todos esses sintomas que causam um mal-estar muito grande. Primeira forma. Segunda forma de tratar é buscar a ajuda de um profissional da psicologia, tá? Porque ele vai ajudar na remissão do motivo que reprimiu o paciente, tá? Terceiro, atividade física prazerosa. Com atividade física, a gente libera hormônios que nos dão aí uma sensação de bem-estar, de prazer. Então, essas 3 formas de tratamento são mais indicadas para quem está sofrendo com a depressão. E aí eu gosto de chamar a atenção para o seguinte: o tratamento deve ser conjunto e simultâneo. Não adianta procurar o psicólogo e não ir ao psiquiatra. Lembra da falta de neurotransmissores, do rebaixamento dos neurotransmissores? O médico psiquiatra vai passar um medicamento para ajudar a elevar esse nível de neurotransmissores que está em falta. E agora, diante desse mês que nós estamos vendo aí, para poder a gente alertar as pessoas, né, na questão da depressão, do suicídio, quais as formas que a gente pode fazer para a gente poder ajudar uma pessoa com depressão? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está passando por um processo de depressão, um processo de tristeza, de que não quer sair de casa, dessa situação toda? A primeira palavra é encorajamento. O depressivo já está muito angustiado, está muito difícil dele viver da forma que ele está vivendo. Então, ele precisa de encorajamento. Precisa de acolhimento. Tá? Precisa que alguém ofereça a escuta, sabe? Quem sofre com a depressão rumina muitas mágoas antigas, muitas coisas. Então, oferecer a escuta, tá? Sem julgamentos. O depressivo não precisa ninguém para julgá-lo, tá? Fazer visita no momento não dá, mas fazer uma chamada de vídeo, sabe? Com uma palavra encorajadora, ali, se mostrar presente, é muito válido. Marcar uma consulta
e acompanhar o paciente ao médico, ao psicólogo, estimular o tratamento, é uma maneira de você ajudar quem está sofrendo com a doença. Sim. Agora, entrando na parte espiritual, Camille, a gente sabe que a gente que vive num contexto religioso, num contexto em que nós vivemos, devido à questão da nossa religião, das pessoas, daquelas que seguem, né? A gente tem muitas pessoas que acham que cristão não pode ter depressão, porque como ele tem Deus, ele não vai ser depressivo, ele não vai ter tristeza, ele não vai poder sentir o que as pessoas do mundo sentem. E a gente sabe que dentro da Bíblia existiram pessoas que tiveram depressão. E pronto, você como uma psicóloga cristã, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do espiritual também. Eu vou começar a falar o seguinte, né? O que chama atenção e que preocupa, né, são os índices altos no meio cristão. Porque as pessoas querem tratar um transtorno mental, uma doença que precisa de um médico psiquiatra, que precisa de um psicólogo, quer tratar como se fosse algo espiritual. E não é, sabe? É uma doença, tá? Então, olá! Caiu a conexão. Caiu. Mas estamos de volta porque ele entrou na parte boa, caiu. E aí, a gente estava falando sobre a parte bíblica, né? Sim, sim. A parte a parte espiritual, que muitas pessoas acham que o cristão não pode ter depressão, que o cristão, porque ele tem Deus, ele não pode ficar triste. Como que você, como psicóloga cristã, como que você vê isso? E aí, retomando a fala, antes de cair a nossa conexão, né? É muito alarmante os casos de depressão no meio cristão, porque as pessoas não entendem como doença, não entendem que precisam procurar um tratamento adequado. O psiquiatra, o psicólogo, né? Entende que é algo espiritual, uma doença espiritual. E não é. É uma doença que precisa ser tratada e cuidada, né? Então, assim, dentro da Bíblia, né, eu destaquei 2 personagens muito conhecidos nossos, que sofreu com a doença, né? Um exemplo dele, é Davi, o rei Davi, né? Lá no Salmo 116, né? Salmo 116, se eu não me engano, no verso 3, né? Ele diz o seguinte: angústias do inferno se apoderaram de mim. Né? Então, para a pessoa, né, dizer que angústias do inferno tomaram conta, né, dele, da alma dele, né, diz respeito a uma depressão profunda que pode levar a pessoa ao suicídio. Porque vamos imaginar o que a pessoa está tomada por angústias do inferno, sabe? Um outro exemplo, né? E que eu acho importante para a gente prestar atenção nos detalhes é o próprio Elias. Elias está lá em 1 Reis 19. Do 1 ao 18, do versículo 1 ao 18. Sim. E aí no verso 4, diz que ele fugiu para o deserto. E aí já um indicativo de depressão, sinal de depressão, isolamento. Sim. Né?
No próprio verso 4, diz que ele assentou debaixo de um zimbro, ou seja, prostração, perdeu o ânimo. Perder o ânimo é perder aquilo que anima e ativa o ser, né? Outro sinal de depressão. Pediu morte, ainda está dentro do verso 4. Pediu para si a morte, desejo de morrer. É um indicativo de depressão. Ainda no verso 4, não sou melhor que meus pais, essa sensação de inferioridade, de baixa autoestima. No verso 5, diz que deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E aí uma outra característica que é o sono fora de hora. O depressivo tem isso, né? Dorme em excesso para que a vida passe mais rápido, né? Para não precisar lidar com o sofrimento, né? Um outro indicativo de depressão. E aí, o que eu quero destacar, no exemplo de Elias, até o médico psiquiatra destacou, e eu achei isso muito importante a gente trazer para cá. Elias entrou nessa situação por conta da ameaça de Jezabel, que desencadeou nele a depressão, né? Ele estava lidando ali com um povo rebelde, duro, que servia a Baal. Somado a tudo isso, produziu uma exaustão emocional em Elias muito grande, que desencadeou a depressão. E dentro disso, o médico psiquiatra, numa entrevista que eu vi, ele falou o seguinte: ter estresse não é sinônimo de doença. Agora, viver sob o estresse pode desencadear a exaustão. Da exaustão desencadeia a depressão. E foi o que aconteceu com Elias, né? Então, assim, diante de tudo que a gente está vendo, né? Diante de tudo isso que a gente está falando desde o início, que se trata de uma doença, que se trata de um transtorno mental, um distúrbio psíquico, não dá para a gente dizer que é falta de Deus, é sinal de fraqueza, de que é forma de chamar atenção, ou de que é frescura. Não. Depressão precisa ser bem acompanhada, precisa do nosso olhar cuidadoso, porque é uma doença séria. Sim. E a gente vê, porque até, inclusive nos últimos anos, a gente tem visto até nos jornais, muitos pastores que se suicidaram, muitos pastores que estavam em depressão, e a própria família, ela não conseguiu enxergar que eles estavam em depressão, a própria igreja. Por quê? Porque tinha toda a pessoa forçar, né, para as pessoas não perceberem que ela tinha um problema, até por ser também na questão de liderança, muitas das vezes. E a gente tem visto cada vez mais, no meio evangélico, no meio que nós vivemos, pessoas deprimidas, pessoas com depressão, e que acabam muitas das vezes tirando a sua própria vida, né? E aí talvez até essa falta de procura médica, né? Seja porque as pessoas acham justamente que elas não, por serem cristãs, elas não podem procurar um médico, elas não podem, que isso é como se fosse um sinal de falta de fé ou de fraqueza, e acabam fazendo com que a sua... através da doença não haja um tratamento, não haja uma procura para poder estar fazendo com que aquilo dali seja tratado no momento certo, levado a sério. E a gente tem visto assim muitas pessoas, tanto na parte da liderança, se suicidando, não é isso, Camila? Isso é muito preocupante, né? Porque nesse site Setembro Amarelo, que está disponível para qualquer pessoa acessar, lá tem, como eu citei, né, acima, lá tem cartilhas de prevenção. E o que choca muito, quase
todos os suicídios tinham uma doença mental. E aí chama atenção para 3 pontos. Muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada de forma adequada. Então, assim, é preciso que o líder também, ele saiba o momento de... Ele precisa reconhecer e saiba o momento de parar, de ver que não está bem, sabe? Eu estava conversando, acho que foi ontem com meu marido, e aí ele até me lembrou de um texto, de uma admoestação que Paulo fez a Timóteo, acho que está lá em 1 Timóteo 4,16, que ele diz o seguinte para Timóteo: Timóteo, cuide de si. Cuide de si e da doutrina, né? Então, aplicando esse texto para a gente, para o contexto de hoje, para os nossos dias, é importante cuidar da saúde mental. É importante cuidar de si para então estar bem para cuidar do outro. Isso não é sinal de fraqueza, sabe? Quando a gente, por exemplo, está com dor de dente, a gente não vai ao dentista. Por que quando a gente está sofrendo aí, tendo sinais de depressão, a gente não pode procurar um médico psiquiatra, um psicólogo? Entende? Sim, é porque eu acho que tem muita, como é que se diz, eu acho que a questão por ser liderança, eu acho que até acaba acarretando um peso, porque como ele tem que mostrar para os fiéis que ele é uma pessoa de fé, uma pessoa que está ali para poder orientar, eu acho que isso acaba fazendo com que ele renegue a si mesmo na questão de fazer um tratamento, de enxergar que ele precisa também de cuidados, né? Que ele precisa de estar bem para poder cuidar dos outros. Então, eu acho que isso acaba fazendo com que haja como se diz, acabando com que a própria pessoa ela não se ajude devido a estar achando que ela não precisa dessa ajuda, porque é ela que tem que ajudar, e não é ela que precisa de ajuda. Eu acho que tem muito a ver essa questão com a liderança em si que a gente vê hoje em dia. Em cima disso, né, do que você está trazendo agora, eu acho importante, né, falar. E aí agora eu vou falar como profissional, mas também como irmã em Cristo que somos, né? O seguinte, gente, nós não deixamos de ser seres humanos porque somos espirituais. Verdade. O próprio Deus nos trata como seres biológicos, sociológicos e psicológicos. Isso quer dizer que não somos seres intergalácticos, não somos marcianos, somos seres humanos. Logo, estamos suscetíveis a qualquer enfermidade. Depressão é uma doença. Precisa de tratamento. Tem uma pergunta aqui. Como ajudar... Só um instante, peraí. Se a mesma tem resistência quanto à aceitação da doença. Uhum. É preciso reconhecer, né? O reconhecimento já é um caminho da cura, vamos dizer assim. Mas, de repente, essa pessoa possa estimulá-la a tentar mostrar para ela, estimulando e mostrando para ela como é que era a vida dela antes. Sabe? Coisas que antes ela fazia que hoje não faz. Que isso já é um indicativo de que ela não está bem. As pessoas têm muita resistência de procurar ajuda.
e de repente sinalizar para ela que o estado que ela está hoje indica tão somente a ela mesma, prejudica os relacionamentos íntimos dela, prejudica, se tiver filhos, relacionamentos com os filhos, se for casada, prejudica os relacionamentos, né, aí com o cônjuge. Então, de começar a sinalizar, de alertar quantas coisas ela está deixando de aproveitar, de viver, de sentir que antes ela tinha por conta da doença e que é tratável, sabe? Eu acho que foram questões bem esclarecidas. Essa questão da parte eclesiástica também foi muito bom um ponto abordado, porque nós vivemos isso, ainda mais agora na questão da pandemia, a gente vê que a depressão ela acabou se tornando algo bem maior, e não só pela questão do... Né, na questão porque as pessoas ficaram em casa, mas porque acho que acabou somatizando mais ainda aquilo e mostrando aquilo que já estava, né? Então, a gente vê que muitas lideranças, às vezes, não estão sabendo lidar nesse momento de pandemia, as pessoas não estão sabendo lidar com isso, e eu acho que esse mês de setembro veio justamente a calhar muito bom para poder a gente estar falando no assunto, a gente estar alertando as pessoas, e não só para as pessoas que estão com depressão, mas também as pessoas que estão a conviver com pessoas e às vezes não conseguem identificar que a pessoa está depressiva, às vezes passa desapercebido, né? A gente já ouviu falar de casos de pessoas que, eu não sabia que fulano estava com depressão e aconteceu isso. Então, eu acho importante estar sendo sempre falado, sempre também subjugando, tirando essa questão do que o crente não pode ter depressão, que o crente ele não pode estar, né, da mesma forma a gente vê na própria Bíblia como isso. Eu acho que são questões que são pertinentes no momento em que nós estamos vivendo, em momento em que nós estamos passando no mundo inteiro, não é só num lugar só. Então, eu acho que deveria ser falado mais, né, para poder alertar, e principalmente dentro das igrejas. Eu acho que dentro das igrejas ter um trabalho para poder falar sobre isso, porque muitas pessoas, por exemplo, não estão vendo essa live, ou não estão vendo, né? Então, dentro das igrejas, de repente, a gente pode ter um aglomerado de pessoas maior, que a gente possa estar alertando, que a gente possa estar mostrando a elas que elas podem ser aquela mão que ajuda a pessoa que está com depressão a sair do meio do abismo, né? E não só que tem pessoas que falam assim, só orar tá bom. Não é só orar, é você agir, é você aconselhar, é você dar o seu ombro amigo, emprestar o seu ouvido para ouvir as pessoas, e como você falou, sem julgamentos, né? Porque às vezes a gente olha assim para o problema do outro e não é um problema meu, e não se coloca, né, no lugar do outro, não tem empatia para se colocar no lugar do outro, para saber como o outro está se sentindo. Então, eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso. Eu agradeço a você se disponibilizou esse tempo de estar aqui conosco, esclarecendo, tirando as nossas dúvidas, as dúvidas das pessoas que estão aqui conosco, e as pessoas que eu creio que tirou algumas dúvidas, né, na questão da depressão, de saber olhar para o outro, um olhar mais atento, né? Porque a gente tem que ter um olhar atento, né? Porque às vezes passa desapercebido, às vezes a pessoa está do seu lado ali, está rindo, está brincando, mas ela está doente e a gente não percebe. E eu acho que o observar, né, é muito importante. Pode falar. Sim. Dentro disso que você está dizendo, né, acho também importante abrir um parêntese aqui do seguinte, sempre que se fala em depressão,
já é automático associarmos sempre a pessoa aquele humor deprimido. É uma característica, sim, o humor deprimido. Mas existe o hipomaníaco, né? O que seria isso? Aquele tipo de depressão, aquele tipo de pessoa extremamente agitada. Ninguém vai imaginar que aquela pessoa esteja sofrendo com a doença. Mas se você for observar, a agitação dela é para tentar tamponar o vazio. Então é aquela pessoa que nunca para quieta, que sempre está fazendo alguma coisa, sabe? Não para, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo, tentando dar conta de uma enorme coisa. Também é um tipo de depressão. Ela tenta esconder com os afazeres, né? Isso. Ela tenta tamponar o vazio, porque o excesso de coisas que ela busca fazer é justamente para cobrir uma falta, sabe? Então, é muito importante também estar atento a esse tipo de movimento que a pessoa faz. Doutora Camille, eu agradeço a sua presença aqui. Foi muito bom estar aqui com você, você tirando essas dúvidas nossas, né? Porque eu acho que não é dúvida só de uma, é de muita gente, né? Ainda mais, eu estava há muito tempo à procura de uma psicóloga cristã, porque eu queria uma pessoa que fosse também da mesma fé, que entendesse, né? E falasse nessa questão espiritual também, porque eu acho que é importante para nós. E, assim, quando eu vi o seu anúncio lá na página do Pastor Robson, eu falei, é essa daqui. E eu fui logo atrás dele para poder entrar em contato consigo. Agradeço todo esse trabalho que você teve, né? Isso tudo que você tem nos deixado aqui, esses momentos de aprendizado, né, para nós, né? E eu gostaria de falar para vocês que, olha, semana que vem tem outra live, e essa live vai ser com a doutora Camille também, e vai ser falado sobre violência contra a mulher. E essa violência, ela vai abordar também, não só dentro do meio eclesiástico, cristão, mas no mundo fora, mas também dentro do nosso meio, né? Que existe, a gente pensa que não tem, mas que tem. Eu quero contar com você que esteve aqui conosco, presente, agradecer a doutora Camille pela disponibilidade dela, que eu sei que o tempo dela também é muito corrido, né? Mas ela abriu um espaçozinho na agenda dela para hoje e para a semana que vem para estar conosco, e a gente não vai mais largar dela, a gente vai estar sempre em contato, né? Eu que agradeço. Para quando a gente precisar, a gente está aqui chamando. Doutora Camille, vem socorrer a gente aqui um pouquinho. Quer falar alguma coisa, doutora Camille? Eu agradeço o convite. Para mim é uma alegria muito gratificante, de alguma forma, poder colaborar. Que é isso que eu sempre quis fazer. Como eu disse no início, buscar levar orientação, informação, para que a gente caminhe melhor, tenha uma qualidade de vida melhor. É isso. Então, gente, essa foi a nossa live, tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós estamos de volta aqui, né, doutora Camille, né, para a gente poder esclarecer mais algumas coisas em relação a violência contra a mulher, que é uma coisa também que se expandiu no meio dessa pandemia, né? Teve uma crescente muito grande, e nós vamos estar aqui para discutir esse assunto. E se você conhece alguém que passa por esse problema, se você conhece alguém que está vivendo isso, que você possa chamar essa pessoa para poder assistir essa live, né? Para a gente poder aqui partilhar um pouquinho de conhecimento com a doutora Camille aqui, e para a gente poder discutir esse assunto, e quem sabe, né, a pessoa ouvindo, e a gente poder ajudar em forma de conhecimento, em forma de oração. E para poder terminar essa live, eu gostaria de fazer uma oração, né? Não só pelas pessoas que ouviram, mas pela doutora Camille, por ela ter se disponibilizado a estar aqui conosco, tá bom? Vamos orar então.
Senhor, meu Deus, meu Pai, na tua presença, Senhor, nós nos encontramos, Senhor, nesta noite. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, que tivemos aqui na tua presença, Senhor, discutimos assuntos, Senhor, concernentes, Senhor, a problemas, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, nós não sabemos como resolver, não sabemos como discutir, mas, Senhor, tu aprove, Senhor, este momento para estarmos na tua presença, Senhor, juntamente com a doutora Camille, Senhor, para poder estarmos aqui falando, Senhor, de algo, Senhor, que venha para poder ajudar, Senhor, as pessoas que estão a passar por estes problemas. Deus, agradeço pela vida da doutora Camille, pela sua família, pela sua filhinha, que o Senhor venha derramar, Senhor, bênçãos, Senhor, incontáveis sobre a sua vida, sobre o seu projeto. Senhor, cada pessoa que ouviu, que esteve aqui conosco, que ela venha ser, Senhor, grandemente abençoado, Senhor, por essas palavras, Senhor, por cada aprendizado aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, um beijo, um abraço para todos vocês, tá bom? Essa live vai ficar gravada, tá bom? E vocês podem depois partilhar com aquelas pessoas que você quiser, tá bom? Um abraço. Beijo, tchau, tchau.